Saudações, amigos do Guarda. Muito bem. De um lado, a arte marcial chinesa antiga. De outro lado, uma técnica científica milenar, muito antiga. São locais distintos do Oriente, da Ásia, mas que tem uma confluência importante, porque fala de respiração, de energia, de uma filosofia que faz o que nós chamamos de Tao, que é esse ideograma aqui, o caminho. E no meu entender modesto, né, humilde, eu vejo o yoga como um verdadeiro caminho da vida, do equilíbrio, e o Guarda trata disso hoje com muito prazer, muita honra, receber a professora Ana Luísa ou Luzia? Luísa Matsubara, um dos grandes nomes do yoga, é isso mesmo, professora? Bom, sim. Professora Matsubara trabalha uma linhagem de yoga que a gente ficou sabendo, que vem lá da Índia. Eu gostaria, então, já agradecendo mais uma vez sua presença, e dizer para os amigos, viu? Foi difícil trazer essa mulher para cá. Muita agenda, não é isso, professora? Corrido, né? Um pouquinho corrido, mas estamos aqui. Então, obrigada, antes de mais nada, pelo espaço, pelo convite. No meio do yoga, do Iyengar Yoga, mais conhecida como Ana Lu, e trouxe aqui parte importante também, que faz uma dupla de trabalho comigo bem relevante aqui em Osasco. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o projeto Recria Iyengar Yoga Fernão. Então, aqui hoje, à minha esquerda, a professora Cacilda Campos. Cacilda! Obrigada pela oportunidade. Muito bom. Deixa eu cortar essa professora. Amigo de Guarda, presta atenção em como elas ficam sentadas. É incrível, né? Como que é a postura. E a gente vai avançar um pouquinho mais com essa questão justamente do estar sentado, né? É uma arte, né? Existe uma arte para estar em pé, uma arte para estar sentado, uma arte para deitarmos-nos. A gente fala desse tema do yoga em várias frentes. Então, a gente pode falar da ciência do yoga, a gente pode falar do viés voltado, sim, à arte, à filosofia, né? Mas tudo isso dentro de um gradiente que só é possível realmente tornar tangível na prática. Né? É uma disciplina, assim, que não adianta ter uma bibliografia, por mais bela e relevante que seja, com uma curadoria muito importante, mas se não for posto na prática, vai cair dentro de um lugar vazio. E é justamente para fugir desse perigo de cairmos num lugar vazio que a ideia é a gente começar esse bate-papo aqui e depois alguns temas de ordem prática para a gente poder partilhar. Nós vamos para o solo, então, com o yoga. Em algum momento, em breve, sim. A ideia é trazer, por exemplo, eu vou chamar aqui de um exercício que a gente usa comumente na inauguração de uma prática e no final da mesma, que é a conhecida invocação do pranava ou do mantra Om, né? Então, hoje o convite para que façamos juntos, aqueles que estiverem agora nos acompanhando também, um pouquinho mais pedagógico, esse Om, né? Então, qual vai ser a ideia? Nós vamos pegar 3 letras, o A, o U e a consoante M, Aum, e a reverberação das mesmas, faremos nós 3 aqui juntos, de tal sorte que ela comece no plexo ventral. A gente vai fazer a vocalização da letra A através aqui do plexo ventral. Na sequência, a vocalização da vogal U nessa região do centro do tórax. E a vocalização da consoante M, que será M,
na região cerebral, né? E o convite que para essa M a gente faça com as mãos em concha, tapando os ouvidos. Simples assim. Então são 3 regiões. 3 regiões, porque as vogais, essas letras, elas ressoam dentro de cavidades distintas. Ok? Então vamos juntos. Idealmente, vamos nos sentar por sobre os isquios. Então aqui na cadeira eu vou me trazer um pouquinho mais para frente. Isso. As pernas, sim, podem estar cruzadas dessa forma. Só o microfone, tem que pôr o microfone. Aí. Foi? As pernas podem estar cruzadas ou apoiadas. Então, pés paralelos. Sente que tanto a sola dos pés estão bem enraizadas. Imagina mesmo raízes, né? Usa a força da terra, estabiliza a pisada. Percebe se não tem uma ginga de descarregar o peso mais em uma nádega do que a outra. Tudo isso, um bom equilíbrio para que essa extensão das vértebras da coluna aconteça da melhor forma possível, né? Cuidado, às vezes, com o cacuete de levar o queixo para frente, de fechar demasiadamente os ombros, depois a gente vai falar um pouquinho disso. Uma mão por cima da outra, trançando ou não os dedos, tanto faz, na região do umbigo. E a ideia, a gente pode fazer isso com os olhos fechados ou semi-cerrados ou mesmo abertos. Obviamente, as pálpebras fechadas, elas dão e integram a experiência muito mais, para você se abrir para o universo interno e perceber a ressonância do som, ok? E não faz mal que desafina, sai do tom, é a letra A. Então, vamos juntos. As mãos apoiadas, a coluna ereta, descontrai a face completamente, destrava a mandíbula, solta o ar completamente. Toma uma inspiração. Inspira, mão no tórax. Mãos em concha, inspira por sobre a cavidade auricular. Se possível, ainda mantenha os olhos fechados, descendo as mãos nas coxas, mantendo o giro dos ombros para trás, longe das orelhas, as palmas próximas ao seu quadril. Olhos ainda fechados, na ideia agora de você perceber o toque das pálpebras por sob o globo ocular. Observa bem como está o teu universo interno agora, quais são as notícias que o seu corpo está te fornecendo a respeito da condição agora do teu corpo, das peças do corpo. E a partir disso, devagar e percebendo a abertura das pálpebras dos olhos, você vai deixando que o mundo externo inunde o sentido da visão e os demais sentidos. Imóvel só por alguns poucos segundos, mas garantindo que esse momento te auxilie a você se manter integrado com o meio externo, sem se divorciar das percepções do corpo, a tua própria percepção, ainda atento ao que acontece dentro. E pisca os olhos, desfaz. Então, no início das aulas, a gente inaugura, em geral, com 3 Oms, o mantra ao sábio Patanjali, né?
Mas é sempre importante criar um rigor e um rito com esse início, porque muitas vezes os alunos chegam de um dia muito extenuado, a maioria, todos nós, né? Vida moderna, todo mundo tem a sua carga dos excessos. Então o aluno chega, é ruim que ele chegue em cima da estação do yoga, né? A esteira do yoga, e ali sem muito preparo comece já a estender o corpo, estender uma perna. É errado? Não é errado, mas é lembrar que o yoga ele é feito para a mente, é para o tecido mental. A gente quer criar através do nosso veículo corpo, que é o que temos para o jantar, para a gente experimentar, né? Que a vida nos traz, e a vida é muito pródiga em trazer notícias boas e ruins, né? Ao longo da nossa vida até o último alento. Então, o que se requer para que a gente acolha esse corpo físico, mas para a prática de yoga com um propósito maior, né? O que o meu corpo pode fazer, de que forma eu posso criar indicadores e condições para que ele traga a minha mente a um lugar mais aprazível, aonde eu perceba que eu posso estar mais legitimamente, verdadeiramente ligado comigo. As pessoas, na maioria das vezes hoje, o que acontece, vivem a vida dentro daquele jargão do vida leva, leva eu, folhas ao vento, né? Então o dia começa, o dia termina e elas não se dão conta, né? Elas nem sabem como é que elas chegarem até o final do dia, né? Então viver nesse lugar automático, só no instinto, né, de responder, sem presença, num lugar de sobreviver, ele é muito nocivo. Então, mais uma vez, o mantra, o Om, ele está naquele lugar para que a pessoa possa, de certa forma, criar uma cortina, uma blindagem e separar o que é a agenda da demanda de compromissos dela, vai ficar lá fora daqui a pouco, né? Daqui a pouco, mas ela precisa fazer um recorte para ela poder estar usando de uma forma egoísta, no sentido positivo da palavra. Ela precisa ser egoísta com ela ao longo da 1h15 de prática, para que ela possa vivenciar, né, genuinamente o repertório da vida oculta dela. Professora, né? Mas eu digo assim que realmente é um desafio quando a gente fecha os olhos. Eu me lembro de Platão, quando dizia, né, quando ele fechou os olhos, ele falou aquilo. Quer dizer, parece que quando nós não conectamos com o externo, a gente fala, agora sou eu comigo, né? É muito desafiador essa experiência, né? Porque nós não temos esse costume de fato, né? De fato, sim. Professora Cacilda, quando começou, claro, começou como todos os bebezinhos começam a engatear, né? Eu acredito que a sua primeira experiência é como a minha está sendo agora, né? Como tem sido acompanhar sua mestra nessa jornada, né? Porque ela é ela é um vínculo, né? Assim, é verdade. Eu conheci a Ana Lu há 1 ano e alguns meses. Já vinha de uma prática, né, de yoga de algum tempo. E quando a gente, né, se conheceu, eu entendi. É uma mestra e eu quero estar ao lado dela. Eu quero aprender com ela, eu quero viver essa integridade que ela falou agora. Eu percebo isso na minha prática, na minha vivência com ela. É maravilhoso. E a professora, a mestra, Ana Lu, na rede social é @AnaLu Matsubara, né? Tudo junto. Ana Lu Matsubara, tudo junto. E a gente sabe que o seu mestre, a sua história, o senhor pode contar rapidamente para a gente, professora, né? De onde trouxe a sua técnica, né? A sua linhagem do yoga, né? Então, o nome é Iyengar Iyengar Yoga, mas dentro do que é bastante conhecido aqui no Ocidente, é Hatha Yoga, né? Então, assim, em tese, todas as academias de esporte, onde existem aulas de yoga,
Yoga nas escolas, yoga nas empresas, nos próprios estúdios de yoga, na maciça maioria. O que a gente encontra é o Hatha Yoga, mas com algumas vertentes mesmo, assim, alguns grifos, por assim dizer, né? O Iyengar Yoga eu vim a conhecer há uns 24 anos atrás, né? Até acidentalmente, porque a primeira aula que eu fiz numa academia de ginástica. Eu entrei numa aula, achei que era aula de alongamento, mas não era aula de yoga. E terminou a primeira aula, eu realmente fui pega assim pelas vísceras. Eu vi que tinha algo ali muito diferente, eu vi que realmente não era alongamento, porque eu saí muito mobilizada, mentalmente mesmo, assim. Algo eu não conseguia nomear o que tinha acontecido, mas não é só que eu tinha esticado o corpo, respirado de uma forma ou de outra. Mas hoje eu consigo nomear, que é justamente, voltando a uns minutinhos atrás da conversa, pela primeira vez, o meu estado mental, ele havia sido modificado através de uma sequência, né, de posturas e se tornado tangível. Da mesma forma como a gente tem o corpo físico, que é tangível, a gente segura, né, uma palma da mão, um cotovelo, é tangível, né? A mente, né, me aponta onde está a mente, né? As pessoas às vezes falam assim, minha mente. Não, a mente não está aqui. A mente está no dedinho do pé, está em todos os lugares, né? Mas ela deve tornar-se em algum momento mais próxima a ponto do aluno sentir que ela está palpável. Com a prática, o aluno ele consegue essa mestria, que é o grande lugar onde nós, né, professoras, a gente fica muito feliz quando o aluno sai daquele jardim da infância, de esticar o pé e gira aqui e respira aqui, que sai de uma coisa que é muito só mexer e mobilidade, mas essa compreensão de que tem algo maior por detrás que vem se revelando e é inexorável. E esse algo maior é o estado mental, para que a pessoa possa sair dentro da própria loucura. Você está falando de uma conexão do interior com o corpo. Sim. E a gente pode fazer de uma forma prática aqui algumas... Antes disso, só mais uma perguntinha que é impossível não fazer essa pergunta, porque o yoga tem toda essa doutrina filosófica, essa questão que é quase uma questão espiritual. Quando a gente olha para nós mesmos, não tem como não falar que a gente está lidando com alguma coisa mística, né? Porque nós não nos entendemos por dentro, né? O yoga nos desafia a fazer isso. E a ginástica moderna, o que acontece, ela é mecânica, não é isso? Ela é estética. E o cenário que nós vemos, o yoga está rompendo séculos, dizendo, gente, não é só isso. A mente está nos cobrando essa... Eu disse no início do programa que o yoga seria um caminho. É isso mesmo, professor? É um caminho. É um caminho. E é um caminho, e qual é a beleza do caminho? É um caminho muito seguro. É um caminho onde o aluno, ele estando dentro de um lugar e com uma boa condução, ele vai conseguir refinar a prática dele. Não só dos asanas, que são as posturas iógicas, os asanas, mas os pranayamas, que são as técnicas de, né, prolongar e trabalhar a respiração. E daí para um lugar maior de pratyahara, que são você tragar os teus sentidos para dentro, e a partir daí dharana, dhyana, que são os estados de, né, concentração, meditação e por aí vai, né? E a beleza dentro da metodologia do Iyengar é que esses degraus, eles são construídos e adentrados desde da parte mais preliminar dos trabalhos, que é trabalhar o corpo físico, que são os asanas, né? A gente vai injetando paulatinamente elementos ali de condições e de estruturar a postura no corpo, que faz com que o aluno
vá se dando conta de uma forma até bem rápida, porque o efeito da prática não requer que o aluno faça 6 meses de aula, 3 vezes por semana, que seja muito assíduo. Isso é o ideal. Mas ele, depois de uma primeira aula, assim como aconteceu na minha vida e na de muitos que eu conheço, uma boa aula, né? Ele já, não raro, ele é fisgado. Ele já sai, ops, tem algo aqui. Às vezes, né? Não dá para colocar a legenda de imediato, mas não raro eles voltam por algo que fica, às vezes, com essa entorno, né? Mas eu estou voltando por quê? Estou voltando por quê? Né? Tá voltando porque isso que é o mais místico, que é o grande mistério, que é o sagrado, que é o que está dentro de cada um, essa centelha, né? Que é inexorável, existe algo para cada um dentro da própria experiência, né? Espiritual ou religiosa, que não é o intuito da conversa, mas tem algo dentro. É uma pergunta que não quer calar. As grandes perguntas, em algum nível, elas residem dentro de todo ser humano. Mas afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Né? Para onde estou indo, né? Então, o yoga não é só uma prática mental, ela nos desafia vários pensamentos e várias questões. É isso. Sim. É fazer. E como a mestra disse, nada melhor do que mostrar isso na prática. E nós temos a professora Cacilda, né, que vai nos auxiliar hoje. Exato. Muito bem. Então, a ideia aqui é a gente só jogar assim uma pílula, um pouquinho de indicadores das premissas da prática do Iyengar Yoga. Então, a gente tem um elemento aqui hoje famoso. Temos um outro elemento aqui, né? O bloquinho de madeira, o cinto, e a gente usa para o Iyengar Yoga cadeira, a gente usa corda, é infinito, tá? O nome do conjunto, do coletivo desses materiais é props. Então, a gente fala que são os props de Iyengar Yoga. E eles têm uma função. Uma não, múltiplas, né? A função do próprio, do material, erroneamente compreendida, muitas vezes acham, o bloco ele tá ali para facilitar, deixar a vida do aluno mais fácil. Não, o bloco ele tem 2 funções importantes, bem definidas. Ele precisa criar a ação correta na postura e a direção correta da postura. Mesmo nas coisas mais básicas. Daqui a pouco a professora Cacilda vai me ajudar, mas, por exemplo, sobre a arte de sentar. Em geral, a gente começa as aulas invariavelmente sentados, que pode ser também sobre uma cadeira e pode ser sobre o chão. E hoje a gente tem o nosso amigo aqui para entender coisas muito básicas. Por exemplo, o sentar. O sentar, ele deve acontecer por sobre 2 ossos da nossa região pélvica, que são os nossos isquios, são os ossos das nádegas. Nós temos 2 ossinhos, um do lado direito, um do lado esquerdo. São os nossos isquios. Então, a arte de sentar, uma das ações que literalmente fazem parte e são base da construção da postura é justamente esse lugar de sentarmos-nos sob os isquios e não sobre a coluna baixa ou a região sacral. Nós temos aqui, né, as vértebras fusionadas do final da coluna, que seria isso. Porque às vezes o aluno ele senta no chão, estou dramatizando aqui, e isso aqui não é mais sentar, tá? Porque eu não estou mais por sob os isquios, eu já estou apoiada na minha região sacrococcígea, que é o finalzinho ali da minha coluna, o que é horrível, porque os movimentos, se eu quiser fazer um movimento de extensão a partir daqui, né?
Então, eu falo, pronto, agora estende o braço, né? A estrutura toda ela fica corrompida. Então, como tudo na vida, né? A base tem que ser boa, né? Os alicerces precisam ser bons. Então, o bloquinho, aqui 1, poderia ser 2, poderia ser mais, poderia ser uma outra configuração de situação de materiais, ele se presta também a isso. Se eu vejo, então, obviamente, aí vai o olhar e o calibre do professor. Ele precisa entender que o aluno precisa se sentar sobre os ícones. Isso aqui tá bom? Não, não tá bom, né? Então faz muito parte da ética profissional do professor, né? Nós temos o compromisso, né, de não abandonar a estrutura e o corpo do aluno num lugar de zona cega, porque o aluno ele não tem essa compreensão, ele nem sabe o que é isso, ele, né? Então ele senta no chão, ele acha que tá bom, todo mundo sentou, eu sentei também, né? Então cabe ao professor, se for o caso, por exemplo, criar um assento para os isquios, de forma que o sacro fique dentro da coluna e, de fato, fazer com que as 33 vértebras elas possam se estender. Mas a partir da base, né? O aluno ele não pode criar nenhum tipo de extensão de qualidade sem a base, né? Então não existe isso. E, por exemplo, agora, ainda usando o bloquinho, a Cacilda vai entrar agora, ela vai se sentar em Svastikasana, com as pernas cruzadas. Cassi, por favor. Obviamente, com cada um dos isquios muito bem plantados no bloquinho, tá? Não raro a gente faz esse movimento mesmo. Você puxa a carne da nádega numa diagonal e você sente os isquios, tá bom? É uma coisa meio grosseira para ser feita, sim, mas tem que ser feita. O aluno ele precisa entender quais são as peças do corpo, quem faz o quê e o porquê disso. Não é senta, cruza as pernas, né? Então senta sob os isquios, as pernas cruzadas. A ideia é que você faça a cruzada da perna nesse ponto de intersecção, que é o meio do osso, ok? E a gente faz agora um trabalho de inclinação lateral simples, que a Cacilda vai fazer já, mas, de novo, criando algumas condições. Então, eu vou pedir para a Cacilda estender o braço esquerdo forte para cima e ela vai, em algum momento, fazer um movimento de inclinação lateral. Então, eu podia chegar aqui e falar assim, Cacilda, alonga a tua lateral do tronco e vai para a direita. Aí a Cacilda vai. Ela vai, com qualquer mente que ela tiver, ela vai. Ou ela estando num lugar bom, com um bom instrutor que está realmente implicado, que está realmente provocando a estrutura física daquele aluno para trazer o melhor daquilo, para que a mente possa entrar em outro lugar de reflexão, de coerência, de conexão interna. Ou eu vou falar assim, Cacilda, olha só, você vai fazer uma inclinação para a sua lateral direita, mas para que ela seja e tenha uma qualidade, pode voltar primeiro aqui, isso. Eu vou pedir para que o teu quadril aqui do lado esquerdo, o teu isquio esquerdo, ele tem que ficar parafusado para dentro do bloco. Para tanto, você vai usar uma pressão da faca do teu pé esquerdo. A faca do pé esquerdo da Cacilda, isso aqui é faca do pé, do mindinho até o calcanhar. A faca do pé esquerdo, forte no chão, ele vai trazer um evento de informação para o isquio esquerdo dela se manter absolutamente estável e enraizado no bloco. Por quê? Porque se eu vou pedir para ela criar um movimento de inclinação e extensão lateral, pode ir devagarzinho, se ela não tiver um ponto de resistência, não há como abrir o espaço com qualidade. Rasga a pele da cintura, rasga a pele da axila, mantém a rotação do húmero, da musculatura do ombro também, do deltoide,
O braço ele não vai para lá de qualquer forma, ele vai com este movimento, existe esta rotação, tá? Então a face lateral, o tríceps, ele corta para frente, o bíceps ele corta para trás, e não assim, e não isto, ok? Porque sem essa condição, esta condição, ela é primordial, porque a gente precisa fazer com que na inclinação lateral haja o engajamento também da escápula. É o corpo inteiro tem que trabalhar e criar uma inteligência. E na inspiração, ela trabalha a resistência, e na exalação. Vamos para o outro lado. Pode mudar a cruzada das pernas, a gente sempre trabalha essa condição. Isso. E todos esses pontos. Obviamente que a gente está derramando aqui um excesso de informações só para exemplificar algo que parece simples, uma inclinação lateral. Mas é evidente que isso se constrói ao longo do tempo e espaço. Então, faca do pé firme, do seu lado agora direito, isquio bem firme, estende forte o braço para cima, mantendo a rotação e o giro da direção do braço e começa a caminhar. Mantenha a orelha na linha do braço para você não corromper a linha da cervical. Destrava a mandíbula, têmpora macia, garganta macia. Abre espaço. Lembra que tem todo aqui algo poderoso acontecendo a nível fisiológico. A gente tem o nosso fígado do lado direito, espaço para o fígado, espaço para o rim do lado direito. Do outro lado eu não comentei, a gente tem baço, pâncreas ali também, né? A sede massacrada das preocupações. Então, quando inspira, volta. Quando é trabalhado essas instâncias e os detalhes todos na postura, você avança também para efeitos muito curativos em toda a fisiologia do sistema. Você começa a trabalhar o teu sistema endócrino, o teu sistema endócrino hormonal, o sistema nervoso. Né? Então, não é por nada que hoje eu falo, o yoga é o futuro. Agora ele está sendo redescoberto, né? Finalmente, a comunidade médico-científica, né? Seja ortopedistas, psiquiatras, fisiatras, está tendo muita indicação. Eles mesmos acabam não praticando, a maioria deles, mas eles falam, vai tentar yoga, né? Quando toda a série, né, das drogas alopáticas já não estão mais dando conta, eles entenderam que vai tentar yoga, né? Porque o yoga é medicina, né? Ela não promete cura nenhuma, mas ela integra e traz o ser humano para um lugar onde ele vai se auto-implicar com a própria saúde. Não é mais doutor, tô com dor de cabeça de novo, doutor, ai, porque cólica de novo, ai, porque, né? Porque isso é um grande pecado, né? O veículo, o corpo, que chamamos de nosso corpo, que não é nosso coisa nenhuma, né? Passageiro, é um monte de elementos, né? Aglutinados, né? Sofrendo, né? Porque nós maltratamos muito mal esse corpo, né? Para sobreviver. E o yoga, ele integra, né? De uma forma muito avançada esse lugar especial de trazer o corpo, como que destacar o ser humano para vislumbrar a natureza do corpo como algo muito mais elevado, muito mais divino. Então não é para intoxicar o corpo com qualquer coisa, mesmo. E não estou só falando dos temas do que a gente ingere, né? O que a gente ingere através do nosso canal auditivo, do nosso sistema visual, tato, pele, companhias, ambientes, tudo isso é nutrição, né? Então a ideia, e que inexoravelmente sempre funciona, a fórmula sempre dá certo, é trazer essa proposta da prática para o dia a dia e fazer e se abrir, né, Cassia? Às vezes eu falo, né, faça você o experimento com você mesmo, né? Os estúdios de yoga, eles são assim verdadeiros laboratórios de autoconhecimento, de autoinvestigação, né? Você se abre, inclusive, né, para trazer a matéria daquilo que você conhece por você e colocar aquilo à prova, né? Em cima do seu tapetinho, num lugar seguro, num lugar onde você vai com o que você tem,
né? A gente brinca e fala assim, aula de yoga você vai, a não ser que esteja com febre, mas estou com dor de cabeça, estou com cólica, estou com isso, vá, porque existe um grupo vasto de posturas iógicas e entre este grupo todo, um grupo específico que são as posturas de restauro, né? Então é muito possível, isso acontece demais, do aluno chegar num lugar completamente exaurido, ou com muita dor, ou com fadiga crônica, e seja lá o que for, e numa série de 2, 3 sequências com permanências maiores nas posturas de restauro, ele já sai a partir de um outro lugar. Então, assim, o assunto é longo, é de estudo para uma vida, não, para várias vidas aí, eu acho. E a gente gostaria, então, de deixar essa pílula aqui e fazer o convite, né, Cacilda? Fazer o convite para que venham experimentar, venham conhecer. Não precisa ser flexível, não precisa ser jovenzinho, não precisa ser magro, claro que não, né? E hoje que enquanto a professora, a mestra está onde o pessoal pode ir treinar ou praticar o yoga? Justamente, então, eu e a professora Cacilda e a professora Paula, nós estamos no 4º andar do Colégio Fernão Dias, em Osasco, numa sala maravilhosa, que tem toda sorte de materiais de apoio que vocês possam imaginar, né? E as aulas de Iyengar Yoga integram o programa do Colégio Fernão Dias chamado Yoga Recria. Tá? Uma das asas do trabalho do Yoga Recria está ligado justamente à saúde e bem-estar. Então, os horários eles são de quartas e sextas às 5:30 da tarde, terças-feiras às 3 horas da tarde e as aulas virtuais de terças e quintas às 7 da manhã e 9:30 em breve também. Então, o pessoal pode pegar todas essas informações no @Analu Matsubara. Exatamente. Professora, muito obrigado novamente. Nós que agradecemos. Professora, Obrigada. grande mestrona. Namastê.
Obrigada.